Bom, nós vamos continuar nossa aula de Excel. Como eu falei na aula anterior, nós vamos fazer uma tabela muito simples, propriamente dita, para que vocês saibam como a gente cria, né, uma planilha, como coloca as bordas, e também nós vamos fazer o uso da fórmula, que é uma tabela bem simples, e nós vamos usar uma ferramenta que ainda a gente não viu, que é o mesclar e centralizar. É muito importante porque normalmente nos títulos das nossas tabelas a gente precisa mesclar. E o que é o mesclar e centralizar? É você transformar várias células em uma só. E isso facilita muito o nosso trabalho, tá ok? Bom, vamos começar então a criação da nossa tabela, mas eu aconselho que você faça primeiro num papel. Pense numa tabela que você precise realmente, que você vai usar, e coloque no papel. Logo em seguida você vai no Excel e começa a montar, porque aí diminui muito, né, a troca de lugares onde você vai colocar as suas coisas. Você acaba lembrando o que tem que fazer, visualizando no papel, então acaba sendo mais rápido na hora de você colocar em prática a sua tabela, ok? Eu sempre começo as minhas tabelas, como eu disse, o Excel ele tem as suas tabelas formatadas, mas eu gosto de criar as minhas. E no caso eu sempre começo aqui no B2. Eu sempre ignoro a primeira linha e eu sempre ignoro a primeira coluna. Porque quando você começa no A1, você começa aqui em cima e você coloca as bordas, veja bem, não é comum, mas acontece de você errar. E você não enxerga que você não colocou as bordas, porque está na parte de cima, encostada na parte de cima, e encostada também na sua lateral, no caso a sua lateral esquerda, que você está de frente para o computador. E você começando do B2 para frente, você consegue enxergar essas falhas, né? Se você não colocar as bordas, por exemplo. Então é uma dica que eu dou. Então vamos lá. Vamos começar a nossa tabela com... Vamos colocar aqui salário. Do lado eu vou colocar gastos. E por último total. Assim. Tudo muito bem simples, tudo muito organizado, tudo muito certinho. Eu vou colocar aqui no salário, né, uma média salarial aí, não é muito comum, mas vamos colocar R$ 1.500. Você note que eu coloquei só 1.500, não coloquei R cifrão, não coloquei vírgula 00, mesmo porque as casas decimais e o R cifrão e os números negativos que vão ficar em vermelho, nós vamos aprender a formatar hoje essas células, e você não pode colocar, porque se você colocar o R cifrão, o vírgula 00 não, mas se você colocar o R cifrão, você não consegue fazer fórmula, você não consegue fazer função, você não consegue fazer nada. Então o correto é, você não coloque R cifrão, na formatação da célula você coloca e a impressora entende que tem um R cifrão ali mesmo não tendo, e ela acaba imprimindo para você, ok? No caso dos gastos, vamos colocar R$ 850, gastos totais. E para você saber, né, o total, se está negativo, se está zerado ou se está positivo o saldo do rapaz aqui, você vai fazer o que nós ensinamos na aula anterior. Você vai aplicar isso usando a fórmula, que seria o sinal de igual. Aí com a seta ou com o mouse você clica na primeira célula, que no caso aqui é o salário do rapaz, menos, obviamente, os gastos que ele tem, que no caso aqui, o Excel ajuda a gente porque ele coloca cores diferentes nas células que você está selecionando, entende? Então acaba sendo mais fácil de você visualizar. Uma vez que eu já selecionei as duas células, já que eu não tenho mais números, eu vou apertar o Enter, e ele me deu aqui o resultado de R$ 650
positivos, ok? Então, o que eu faço? Bom, como eu falei que eu nunca uso a linha de cima, e eu peguei a linha 2, eu tenho que fazer o título para minha tabela, eu vou em cima aqui do número 2, como eu estou colocando a seta, você pode reparar que ela ficou colorida. Eu vou clicar com o botão direito e vou na parte do inserir. Lembra que nós inserimos e nós excluímos colunas na aula anterior? Agora a gente está inserindo uma linha aqui, porque na linha 2 eu não posso colocar o título, né, da minha tabela. Não posso porque ele vai para a linha 1. E na linha 1 é aquilo que eu falei. Se você coloca a borda errada, você só vai conseguir visualizar quando você imprimir. Então você gasta tinta, gasta papel, e não é legal você ficar gastando sem querer. Muito bem, a minha tabela tem 3 colunas. Vocês podem reparar, coluna de salário, de gastos e total. Então eu vou pegar aqui do B2, vou arrastar até o D2, porque são essas 3 colunas que eu estou usando. Selecionei as 3 em branco, as 3 células em branco, selecionei. Aí eu vou aqui em cima, bem na parte do alinhamento, e vou procurar aqui, ó, mesclar e centralizar. O que eu vou fazer? Eu vou mesclar e centralizar, quer dizer, ela vai transformar essas 3 células em uma só, e é onde eu vou colocar o meu título, ok? Então eu vou clicar com o botão esquerdo aqui no mesclar e centralizar. Repare que não tem mais linha como tinha anteriormente. Então quer dizer, ó, aqui eu tenho uma célula em cada lugarzinho dela, ó. Aqui em cima não, eu já pego tudo. Então eu mesclei as 3 células. E vou pôr aqui tabela de gastos. Por exemplo, poderia ser qualquer outro título, mas é só para você ter uma ideia. Uma vez que eu fiz isso, eu vou selecionar a minha tabela inteira. Vou aqui bem debaixo, onde tem a fonte e o tamanho da fonte, para que eu possa colocar todas as bordas, ok? Já coloquei, então ela ficou já com os riscos. Vou selecionar de novo, né? Ele já está, no caso, mesclar e ou centralizar, ele já deixa centralizado, mas o resto não. Então eu seleciono o resto que não está centralizado e centralizo. Eu particularmente gosto, tem gente que não. Então o alinhamento depende do seu gosto particular, ok? Muito bem. Eu quero negritar essa tabela de gastos, que é o meu título. Eu venho aqui nesse N, que é o nome dele é negrito. Negrito não tem nada a ver com a cor preta, certo? Se é o amarelo, fica um amarelo mais forte, mais escuro. Se é um azul, fica um azul mais escuro. Se é a cor preta, fica um preto mais escuro. Mas é só para ficar mais intensa a cor. Não tem nada a ver com a cor preta. Você pode usar qualquer outra cor e ela fica mais intensa, ok? Então aqui, ou então aperto o Ctrl N, que eu vou fazer isso, ó, com o atalho de teclado, e ele já deixou ela em negrito. Eu posso aumentar o tamanho do meu título, ok? Vou colocar 18 aqui, veja bem como é que ficou. Simplesmente eu quero, vamos colocar aqui 14, 12 ou 14, pode ser 12. Colocar número 12 na minha tabela, 18 no meu título. Só que aqui no título eu quero deixar mais evidente, eu quero colocar uma borda mais escura. Como é que eu faço? Eu volto aqui em todas as bordas onde eu estava e procuro aqui, ó, borda superior espessa. Então quer dizer, ela vai deixar o quê? Uma borda mais escura do que as outras. Então ela fica em destaque. E com relação à formatação que eu falei para vocês, eu vou selecionar tudo que tem de moeda, tudo que tem de dinheiro, ok? Selecionei as 3 células que eu tenho dinheiro, botão direito, formatar célula, como eu estou fazendo agora. Você vai clicar com o botão esquerdo nessa opção. Quando abrir a janela para mim, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui na parte do número, tem a categoria, correto? Eu vou procurar aqui onde está escrito moeda, porque eu estou mexendo com dinheiro. O exemplo está aqui, ó. Eu só tinha 1.500, correto? Ele já está me colocando o R cifrão e
as casas decimais, que no caso eu controlo aqui. Eu poderia aumentar as casas decimais para quantas eu quiser, e quanto mais casas decimais, mais exato vai ser minha conta. No Brasil, normalmente a gente acaba usando 2 casas decimais. Quem usa mais seria gerentes de banco, essas pessoas que mexem mais com o sistema financeiro, né? Economistas, né? Mas a gente que não acaba não sendo isso, né? Acaba usando 2 casas decimais e ele acaba arredondando para cima ou para baixo, dependendo do número que se tem na terceira casa, ok? Aqui na parte do símbolo, né? Você deixa o R cifrão porque nós estamos no Brasil, então é o real. E eu sempre costumo aqui nos números negativos clicar aqui, ó, no primeiro exemplo vermelho, no primeiro número em vermelho. Então ele não aparece o sinal de menos, mas ele aparece em vermelho para mim. Então com essa formatação aqui, ok? Eu vou até tirar aqui da frente para vocês verem como é que está. E depois do ok, como é que fica. Vou dar ok. Automaticamente, ó, ele já colocou o R cifrão para mim. E a vírgula 00 que não tinha. Se eu clicar em cima do número, pode reparar que não tem R cifrão. É só a formatação dela mesma, para sair na impressão, ok? Então agora eu consigo fazer as minhas fórmulas, funções. Se eu tivesse colocado R cifrão, eu não conseguiria, porque ele não pode misturar letra com número. E se por acaso aqui eu vou alterar o número do meu gasto, eu vou colocar um gasto superior, vou colocar um gasto de R$2.000 e vou dar Enter. O que vai acontecer? Ele já vai estar aqui, o meu total, 500 negativo, quer dizer, eu estou no vermelho, eu estou devendo R$500 para alguém, para o banco, não importa para quem quer que seja. Então, eu também, por causa da fórmula, ele já altera para mim, ele já arruma para mim, e eu já sei automaticamente a minha situação, certo? Na próxima aula, eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira impressão da nossa tabela propriamente dita. Na próxima aula nós vamos continuar com outros exemplos de tabela e usando outras fórmulas, outras funções, e logo mais nós vamos entrar em 2 funções interessantes, que é a função do C e o PROC-V. Vocês vão sinceramente gostar bastante dessas 2 funções, ok? Eu vou terminando por aqui, agradeço a atenção e a paciência de vocês, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar um like, espero que esteja ajudando vocês não estão me ajudando com esse like na divulgação do vídeo. E também, se porventura vocês gostarem dessa série, se inscrevam, porque cada vídeo que eu colocar no YouTube, vocês automaticamente vão ficar sabendo. Muito obrigado, até a próxima.